O peixe-boi da Amazônia é um mamífero que habita os rios da região. É a única espécie que vive em água doce e a menor dos peixes-bois existente no mundo. É semelhante ao peixe-boi marinho ou africano, porém possui características próprias que o diferenciam. O corpo cercado de pelos quase não dá para perceber, mas que o ajudam durante a movimentação na água. O corpo do peixe-boi tem vários pelos esparsos pelo corpo dele, que eles são pelos longos por volta de 3, 4 centímetros, né? E o peixe-boi ele costuma usar esse pelo como um sinalizador da direção da água. Então esse pelo pode oscilar no corpo dele e ele consegue ter noção da velocidade da corrente e a direção da corrente. Então ele sabe para onde que a água está indo e qual a velocidade. Com isso ele consegue entender a dinâmica do ciclo hidrológico aqui na Amazônia. O peixe-boi também não tem incisivos, que são esses dentes da frente que a gente tem. Ele só tem molares. E uma característica bem interessante deles é que esses dentes migram, lembrando do tubarão, que o tubarão sempre está trocando de dente, o peixe-boi também troca, só que ele troca de trás para frente. Então o dente dele migra de trás para frente, desgastando, porque as plantas desgastam muito o dente dele, e aí esse dente cai lá na frente. Essa troca é sempre contínua pelo resto da vida dele, possibilitando então ele se alimentar durante toda a sua vida. A espécie mede cerca de 2 a 3 metros e pode atingir até 450 quilos. A fêmea de um peixe-boi leva 12 meses para reproduzir apenas um filhote. Com as nadadeiras curtas, os lábios do peixe-boi da Amazônia se movimentam com mais frequência, fato esse que facilita na hora de capturar o alimento. Então ele tem na região orofacial, que a gente chama vibriças, que são esses pelinhos, eles são sensitíveis, então ele consegue reconhecer o ambiente e ao mesmo tempo ele tem alguns pelos já bem adaptados para serem bem mais rígidos, para facilitar essa apreensão do alimento e conduzir para a boca. A nadadeira caudal do animal é em forma de pá, que a gente costuma falar, que lembra bem o remo daqui da Amazônia, né? E com isso facilita ele ter uma natação bem rápida, então ele consegue bater bastante e com isso dá bastante agilidade para ele quando ele precisa fugir de um predador. É o baixo metabolismo dele, que como ele precisa só fugir do ser humano, que é o principal predador dele, ele tem um metabolismo bem lento, porque ele não precisa gastar muita energia para poder fugir de outros animais, e quando ele se sente ameaçado, ele vai para o fundo. Então ele consegue ficar até por volta de 25 minutos no fundo do rio, com um batimento cardíaco bem lento, e com isso ele fica lá no metabolismo bem baixo, sem precisar respirar, para poder fugir desse ser humano. O peixe-boi é uma espécie inofensiva ao homem e, por viver em água doce, pode ser encontrado em qualquer parte da bacia amazônica. Ele é um animal totalmente inofensivo, ele nunca agride uma pessoa, ele costuma ser curioso, então ele fica sempre olhando o que está acontecendo ao redor dele, mas ele nunca vai para frente, para cima, como o boto costuma fazer, que todo mundo já conhece, que o boto é curioso mesmo, realmente se aproxima. Ele não, ele fica sempre desconfiado, porque intuitivamente ele sabe que o ser humano também é perigoso para ele, porque o ser humano pode matar ele para poder comer sua carne.
Uma mancha branca na barriga funciona como uma impressão digital, o que permite a identificação de cada espécie. Há mais de 10 anos, a AMPA desenvolve trabalhos de educação ambiental e atua com duas vertentes. A primeira é nas escolas, levando os estudantes para os parques aquáticos. E a segunda, visitando as comunidades do interior do Amazonas, sempre destacando para a população a importância do peixe-boi no ecossistema. É importante as pessoas entenderem a real importância do peixe-boi no ecossistema, né? Como ele está inserido em toda essa cadeia, e principalmente, apesar de não ser um peixe, ele está muito vinculado aos peixes, por estar vinculado a toda a cadeia alimentar dos peixes. Se tirar o peixe-boi da natureza, vai acabar os peixes na Amazônia. E acabando os peixes na Amazônia, acaba toda a base alimentar de toda a população que vive aqui. Então, isso tem que ficar bem claro, que é importante preservar esse animal para preservação do todo o ecossistema amazônico.